Olá, turminha, tudo bem com vocês? Sou a professora Maurineide Mendes. Hoje teremos a nossa aula 9, onde continuaremos com multiplicação de números naturais. Preste bastante atenção, vamos lá. Hoje vamos ver um pouco sobre o algoritmo da multiplicação. O que é algoritmo, né? Algoritmo é um conjunto de regras, né? Normas, como armar, como fazer essa continha, certo? Então, vocês vão ver na aula de hoje multiplicação de dois algarismos por um número de um algarismo, multiplicação de números com três algarismos por número de um algarismo, certo? O algoritmo da multiplicação. Aí nós apresento para vocês como é armado a continha de multiplicação. Tem unidade, dezena, centena, né? O número 34 vezes 3, né? O 34 e o 3 são os fatores da multiplicação. O resultado é chamado de produto, né? Então, 34 vezes 3 é igual a 102, que chamamos de produto. Então, o resultado da multiplicação chamamos de produto. E vamos ver a multiplicação sem reagrupamento, né? Vocês já estudaram adição, subtração, com agrupamento, sem agrupamento, né? Agrupamento ou reagrupamento. Na subtração nós usamos pedir emprestado, né? Ou agrupar. Na adição nós usamos reagrupar. A multiplicação nós também usamos o reagrupamento. Mas na aula de hoje, né, para iniciar, vamos para a multiplicação sem reagrupamento. Quando isso acontece, quando multiplicamos um número e o resultado não ultrapassa 9. Por exemplo, 3 vezes 3, 9, né? Então, não ultrapassou ao número 9. Se eu multiplicar 2 vezes 5, dá 10. Então, quando eu for fazer... quando dá 2 algarismos no resultado, a gente já precisa fazer o reagrupamento. Nesse caso, na aula de hoje, nós vamos estudar sem reagrupamento. Não havendo assim a necessidade de reagrupar a ordem desse número. Observe. Agora, que tal aprender o algoritmo usual, né? O algoritmo é como armamos a continha de multiplicação. Preste atenção. Para calcular, né? Fazemos assim. Então, temos 24 vezes 2. 24 vezes 2 vai dar quanto? Né? Se a gente for fazer esse cálculo contando no dedo, usando material dourado, fica bem extenso. Então, a gente tem que fazer a continha, armar a continha. Armamos a continha, observe do lado. 24 vezes 2. Então, primeiro multiplicamos as unidades, né? 2 vezes 4 dá 8, colocamos unidade embaixo de unidade. E depois multiplicamos 2 vezes 4, que vai dar igual a... Ou 2 vezes 2, que vai dar igual a 4, né? Então, 24 vezes 2 é igual a 48. Multiplicação sem reagrupamento. Então, nós hoje, na aula de hoje, vamos usar apenas até a centena, né? Então, 3 formas de multiplicar sem reagrupamento. Quando temos só um algarismo, fator, e os dois fatores tiver um algarismo, nós colocamos o resultado sem precisar reagrupar. Por exemplo, aí, 7 vezes 3, ou 3 vezes 7, né? 3 vezes 7 igual a 21. Colocamos o número todos, né? São formados por dois algarismos, mas nós só temos esse número para multiplicar. Então, 3 vezes 7, 21. O número 2, né? Nós temos 23 vezes 2. Então, 2 vezes 3 igual a 6 e 2 vezes 2 igual a 4. Então, 23 vezes 2 é igual a 46. O número 3, nós temos o número 120 vezes 4. 120 vezes 4. Então, multiplicamos 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 1, 4. Então, 120 vezes 4 é igual a 480. Então, vamos ao desafio de hoje. Observe, César comprou uma caixa com 12 lápis. Então, César comprou uma caixa com 12 lápis. Rebeca comprou 2 caixas iguais.
quantos lápis Rebeca comprou. Para saber a quantidade de lápis que Rebeca comprou, nós fazemos a multiplicação, né? Cada caixa tem 12 lápis, então 12 vezes 2, né? 12 vezes 2, vamos ver depois essa continha no quadro, né? 12 vezes 2, quanto que vai dar, né? O desafio número 2. Cláudia percorre uma distância de 320 quilômetros todo dia para ir trabalhar, né? Em 3 dias, quantos quilômetros ela percorre? Para saber a quantidade de quilômetros, nós vamos fazer essa continha, 320 vezes 3, certo? E o desafio número 3, a professora Patrícia arrumou os brinquedos da sua turma em caixas. Observe, ela organizou 6 caixas com 4 ursos cada uma, 8 caixas com 3 bolas cada uma e 6 caixas com 4 carrinhos cada uma. Como que nós vamos fazer essa continha? Vai colocar todos os números numa mesma continha? Não. Então, primeiro vai multiplicar a quantidade de urso, 6 vezes 4, depois a quantidade de bola, que é 8 vezes 3, e depois a quantidade de caixas, né, de carrinhos, que são 6 vezes 4, certo? Vamos fazer essa continha no quadro. Depois que fazer as 3 multiplicações, né, de cada quantidade de brinquedo, juntamos, né, para juntar, lembra? Juntar as quantidades, nós usamos a adição. Então, primeiro vamos multiplicar e depois fazer a adição. Então, a pergunta: quantos brinquedos há disponível para os alunos da professora Patrícia brincarem em sua sala? Então, vamos fazer essa continha no quadro, certo? Vamos lá? Então, temos aqui, ó, multiplicação sem reagrupamento. Desafio 1, desafio 2 e desafio 3. Vamos fazer a multiplicação. 12 vezes 2. Lembrando, 12, uma dezena e 2 unidades, multiplicado por 2. Podemos colocar esse 2 embaixo aqui do 1? Não, né? Que 2 é só uma unidade, representa a unidade. Então, 12 vezes 2. Para multiplicar, nós começamos aqui, ó, 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4. E agora, qual número eu vou multiplicar por 1? O 2 novamente, ó. Então, o número que está embaixo é multiplicado pelos números que tiver em cima. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, quanto que é 2 vezes 1? 2. Então, 12 vezes 2 é igual a 24, que é a quantidade de lápis que Rebeca comprou. Entenderam? Aqui, o desafio número 2. Nós temos 320, que é a quantidade de quilômetros que a Cláudia anda por dia, vezes 3 dias. Isso? 3 vezes 320. Então, vamos multiplicar. 3 vezes 0, 3 vezes 2 e 3 vezes 3, certo? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6, né? 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 3, 9. Então, 320 vezes 3. 320 vezes 3 igual a 960. Então, 960 é a quantidade de quilômetros que Cláudia percorre em 3 dias. Compreenderam? O desafio número 3. Lembram lá que era para multiplicar a quantidade de urso, quantidade de bolas e a quantidade de carrinho. Então, multiplicação com um número, né, em cada fator. 4 vezes 6. Difícil? Lembra que eu pedi para vocês na aula anterior estudar a tabuada da multiplicação? Sim, porque se toda vez que nós for fazer uma multiplicação, ter que contar o 6 4 vezes, vamos perder muito tempo. Tem que aprender a tabuada, né? Então, 4 vezes 6, né? 4 vezes 6 dá quanto? Estudaram? 6 mais 6, 12 mais 6, 18, mais 6, 24. Então, vocês têm que estar com esse número na cabeça, que 4 vezes 6 é igual a 24. 24 é formado pelo número, são 4 unidades e 2 dezenas. Então, a quantidade de urso, 24. A quantidade de bola, 3 vezes 8, né? 3 vezes 8, nós temos 3 vezes 8. Já decoraram lá na tabuada? Será que já aprenderam?
Então, quanto que é 3 vezes 8, né? O 8 3 vezes. 8 mais 8 e mais 8. 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Uma mesma quantidade, 24. 3 vezes 8, 24. E a quantidade de carrinhos são 4 vezes 6. Já fizemos anterior aqui. 4 vezes 6 é igual a 24. As respostas deu todas iguais? Sim, né? Então, 24, 24, 24. Então, quantidade de urso, 24. Quantidade de bola, 24. A quantidade de carros, também 24. Como podemos juntar essas quantidades, né? 24 mais 24 mais 24. Podemos fazer uma adição? Podemos. 24, né? São unidades, dezenas de unidades. 24 mais 24 e mais 24. Podemos fazer a multiplicação? Podemos, né? Podemos somar, mas também podemos multiplicar, né? 24 vezes quantas vezes? 1, 2, 3. 24 vezes, vamos aqui, 24 vezes 3, né? Podemos multiplicar e também podemos fazer a adição. 24 vezes 3, 4 vezes 3 vezes 4 dá 12. Aí aqui já temos que fazer o agrupamento, que vocês vão ver na outra aula. 12 é formado por 2 algarismos, levamos o 1 para cá. Ó, levo 1. E 3 vezes 2, podemos somar o 1 agora com o 2? Não, só depois. 3 vezes 2 é igual a 6 mais 1, 7. A quantidade de brinquedos, 72. Podemos, se você fazer a adição, também está certo. 24 mais 24 mais 24. 3 vezes. Podemos somar? Podemos, né? Então, 4 mais 4, 8 mais 4, 12, né? 12, coloco 2, vão 1. E somamos 1 mais 2, 3 mais 2, 5 e mais 2, 7. O resultado não altera, né? Tanto faz você somar o 24 3 vezes ou multiplicar 24 vezes 3. É isso aí. Bons estudos, até a próxima. Continue estudando a tabuada que vai ser muito útil, certo?